Olha, incertezas econômicas ao longo de 2020, somados à lentidão das medidas de vacinação em massa e a consequente demora na retomada dos benefícios federais, como, por exemplo, o auxílio emergencial, tem causado um verdadeiro efeito dominó no consumo médio das famílias, e isso em todo o país. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Fé Comércio em Alagoas revelou que desde maio de 2020 o indicador de consumo vem apresentando uma queda e está, em média, menos 10% abaixo das métricas registradas antes da pandemia. As consequências e as perspectivas para a economia doméstica, ou seja, para o seu bolso, são tema a partir de agora no Pausa do Café. E quando o assunto é economia, e segunda-feira a gente sempre conta com o auxílio da nossa economista Josi Gomes, que está aqui conosco pela internet. Josi, muito bom dia, prazer revê-la. Eu não sei você, mas toda vez que eu vou ao supermercado eu gasto mais e levo muito menos, viu? Bom dia, Tiago, bom dia a todos. Não, de fato, essa é uma realidade que vem se agravando, né, ao longo dos meses. É preocupante a situação e esse dado revela bem o que está acontecendo, a redução do consumo. Quais são os impactos de fato disso, né? O real cada vez mais com um poder de compra limitadíssimo, se desgastando a cada dia que passa. Nós temos uma influência internacional do dólar, que isso é inegável, não há como, isso acaba corroendo as nossas economias, e o reflexo está na mesa de cada um, né? Exato. Eu diria que a economia mundial hoje ela funciona como um sistema nervoso, né? Está tudo interligado. Então o dólar e tudo que está acontecendo no mundo afeta a gente diretamente. Mas assim, a questão de nós não estarmos, tem um outro agravante aí que preocupa e afeta diretamente, é a questão do desemprego, né? Todas essas incertezas atreladas também ao desemprego, acaba reduzindo ainda mais essa intenção de consumo. E aí, Josi, bom, perdi o emprego ou tive que me afastar temporariamente, houve uma redução salarial, e aí muitas vezes somente uma pessoa está trabalhando na casa para sustentar aí muitas vezes a filharada, né? Como é que a gente deve se comportar daqui para frente? Qual é a situação? Existe luz no final do túnel? Eu costumo dizer que estamos numa mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco. Então, o que acontece? Temos famílias que estão numa situação, como você acabou de citar, que só tem uma pessoa na família que trabalha, ou que a renda de todos eles reduziram, enquanto que outros estão em situação não tão complicada, né? Ou seja, as famílias economicamente são definidas por padrões, né? Padrões econômicos, ou seja, alguns gastam mais, outros necessitam de mais, outros, enfim. Então, não são todos que estão numa situação tão complicada, mas aqueles que estão e que dependem, por exemplo, de um auxílio emergencial, esse nos chama a atenção e a atenção da sociedade, do poder público em fazer alguma coisa, porque realmente eles precisam dessa ajuda. E é preciso que entenda, tanto o governo federal, o governo estadual, o município, tem que se dar as mãos agora e encontrar uma alternativa, porque mesmo que eles busquem trabalho, mesmo que eles criem rendas alternativas, o mercado não está aberto para isso. Então é preciso encontrar soluções para que amenize esses impactos, né? E, além disso, sofre diretamente a economia como um todo, porque esse consumo, observe aí no gráfico, né, nas pesquisas que foram apresentadas, em todas elas, a gente vê uma redução, uma queda de consumo drástica antes do auxílio emergencial no ano passado. Agora, com o auxílio, há de aumentar um pouquinho, mas as perspectivas são bem menores. Então, tem que se ter é melhor distribuir um pouquinho de lucros que foram acumulados aí de algumas instituições financeiras, como foi dito também, por exemplo, um acúmulo no lucro da Caixa Econômica de 20 bilhões, né? Teve esse lucro. Então, o que fazer para distribuir um pouco disso, mas distribuir de forma
que amenize esse sofrimento. Mais uma vez, essa concentração de renda é de fato um grande problema, porque na contramão de tudo isso, os ricos estão mais ricos, as suas fortunas triplicaram nessa pandemia. O que dizer então, né? Qual é a perspectiva? Porque, veja, se nos países ricos, se os países de primeiro mundo já estão sentindo na pele essa retração e já com perspectivas muito menores daqui para frente, imagine um país como o nosso, de dimensões continentais, de lacunas sociais gigantescas, inimagináveis, gente realmente passando fome. Você imagina um país tão rico como o nosso, é um celeiro do mundo, pulmão do mundo, e gente passando fome. É vergonhoso em pleno século XXI. O que a gente pode levar de perspectiva para essas pessoas, minha querida Josi? Olha, só tem uma solução, é entender que o pensamento individualista nesse momento não vai resolver, que concentrar mais do que já foi concentrado também não vai resolver, porque até esse que acumulou riquezas, né, até o próprio governo, enfim, todos que possam achar que o melhor agora é fazer uma reserva e tal, não funciona. Porque uma população que esteja com fome, uma população que não tem condições básicas de sobreviver, pode desencadear outros problemas relacionados à violência, enfim. Então, antes que estoure um problema muito maior, né, antes que essa situação se agrave ainda mais, a ideia agora é fazer alguma coisa, né? Fazer alguma coisa de forma conjunta. Não adianta fazer ações só isoladas. Qual o objetivo disso aqui? Tá? Então, é necessário que haja um entendimento disso e uma maior distribuição. Não tem solução, primeiro, sem a vacinação, não tem como, porque não tem como movimentar a economia, né? A gente está falando de vidas, está falando de uma crise sanitária. Então, muito menos atrair também o investidor internacional, né? Já visto que a lentidão na vacinação no Brasil realmente está assim algo gradativa, né? Infelizmente. Josi, olha, eu queria ter mais tempo para a gente discutir um pouco mais sobre isso e trazer luz, muitas vezes, a esse túnel, né? Nesse fundo do poço que muitas pessoas acabam sentindo aí, né? Estão, né, nesse momento difícil, realmente um momento muito difícil. Vamos aprofundar isso aí numa outra ocasião, na próxima segunda-feira, se Deus quiser, tá bom? Obrigado mais uma vez. Com certeza. Boa semana, Thiago. Obrigado para você também, tá?